Passaram 4 meses dos fogos de 15 de outubro. Desta vez quisemos saber a opinião dos autarcas de alguns dos concelhos mais atingidos sobre como está a decorrer o renascimento das suas terras. Pelo menos 50 que eram pequenos arranjos foram já todas recuperadas. Essas casas, as casas que arderam totalmente e que têm um número, houve candidaturas, como sabem, o processo foi chamado pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento da Região do Centro, que está neste momento, que fez-se o levantamento, fizeram-se as candidaturas e aguardam-se. Acho que o processo está moroso. Reconheço que o processo é um processo complexo. Estou preocupado com casas de primeira habitação que não foram realizadas candidaturas, umas porque tinham seguro, outras, na minha opinião, porque ou pessoas ausentaram-se, algumas serão de estrangeiros, mas estou preocupado porque os prazos já acabaram e ainda estou preocupado com outro tipo de pessoas que perderam a casa, que eram as casas que eram alugadas e que essas pessoas não tiveram o direito a fazer ou a ter a possibilidade de voltar, até porque as rentas eram baixas. Por isso acho que este processo vai demorar muito tempo. Eu gostaria que ele fosse mais rápido. Estou em contacto com a CCDR, defendia um modelo, na minha opinião, ligeiramente diferente deste, que era a entrega às próprias pessoas, depois de uma avaliação das pessoas receberem o seu dinheiro e cada uma mandar fazer o seu projeto e adjudicar a sua casa, dentro de uma base tal como fez a Galize, mas de qualquer maneira são coisas que não são competências da Câmara Municipal. Nós também tivemos, normalmente, naquilo que diz respeito à questão das casas, um problema muito significativo em termos numéricos. Foram cerca de 80 casas de primeira habitação que foram tocadas pelo fogo. É evidente que isso, relativamente ao término das candidaturas, como é sabido, aconteceu no final do mês de janeiro. Nós fizemos exatamente a recolha num trabalho individualizado, com persistência, com várias passagens e com vários contactos com todos aqueles que tiveram esse mesmo infortúnio, e neste momento as candidaturas estão feitas. Em algumas situações aquilo que é a questão da reconstrução ou da requalificação ou de pequeno toque que eventualmente aconteceu em torno das casas. Todos nós sabemos também que a questão da ação relativamente à ajuda contempla 3 intervalos de valores, um que vai até 5.000 euros, outro entre 5.000 e 25.000 e outro acima dos 25.000 euros, que tem exatamente a ver com um conjunto de casas, que no nosso caso foram cerca de 35, que foram para a perda total. Nós fizemos exatamente o levantamento, como disse, e nessas circunstâncias, se há intervenções, aquelas de menor monta que já estão a acontecer, há outras que, no contexto da luz verde, também é obrigatório, e também há uma responsabilidade muito direta da Comissão de Coordenação relativamente às intervenções acima dos 25.000 euros, tudo está a decorrer dentro da normalidade, no contexto de metas estabelecidas em termos deste tempo. Relativamente às primeiras habitações, porque é disso que estamos a falar neste momento, temos todos os formulários submetidos, conseguimos cumprir os prazos, todos os formulários foram submetidos na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro até final do mês de janeiro. É um investimento de 5,3 milhões de euros que vai ser feito em Tábua, no Concelho, na reconstrução dessas habitações. Portanto, agora a CCDR está a avaliar todas essas candidaturas e estamos convictos que as obras irão arrancar rapidamente. Gostaria de deixar aqui também mais uma vez um alerta ao Governo para ver da possibilidade de haver um apoio para as segundas habitações, que são muito importantes para toda esta região. Há pessoas que, com certeza, se não tiverem a sua habitação, que para eles é a primeira habitação no concelho, mas que moram, residem fora e que, no fundo, não é considerado primeira habitação, porque as pessoas não residiam aqui permanentemente, ou alguns que até têm primeira habitação, mas também têm uma segunda habitação. Era muito importante que essas habitações fossem reconstruídas, porque senão é o problema paisagístico, é o problema da degradação, é o problema do risco para a segurança das pessoas e é o problema patrimonial também que fica prejudicado.
Eu acho que em termos de candidaturas nem tudo tem corrido bem, até havido dificuldades. Tenho sido parceiro e acompanhar alguns empresários da CCDR para resolvermos alguns problemas, às vezes de pormenor, porque desapareceram faturas que foram ardidas, as pessoas não conseguem agora arranjar, empresas que se calhar já não existem e não faz prova. E aqui tem havido uma dificuldade, mesmo com algumas fotografias, para provar que as pessoas lá tinham aquele equipamento que precisam de um equipamento novo. E por isso acho que, de qualquer maneira, as candidaturas das empresas, há empresas também de Oliveira do Hospital que ainda não meteram candidaturas, ainda estão a fazer o levantamento, há outras que já receberam os seus adiantamentos e eu acho que essa parte tem corrido de forma satisfatória. As empresas de Oliveira do Hospital, a maior parte delas está a funcionar, ou por encontrar condições alternativas, outros espaços, onde, sobretudo em algumas áreas que é preciso espaços físicos, pavilhões, e por isso aí eu acho que nós estamos a ir no bom caminho. Precisamos ainda limar algumas coisas com as partes, muitas vezes, não da vontade política da Sra. Presidente da CCDR, da doutora Ana Brunhosa, mas sobretudo da parte de mais técnicos, de levantarem alguns problemas. Também é preciso dizer que no início houve, ou foi apresentado como todas estas candidaturas como um processo simplificador e depois isso na realidade não se constatou, houve muitas dificuldades. Nós tivemos algumas empresas também atingidas. Nestas circunstâncias, muitas delas resolveram os seus problemas com os próprios seguros, noutros, onde os montantes eram mais significativos, levaram por diante candidaturas, algumas já reconhecidas no contexto do próprio procedimento, outros que eventualmente estão a seguir em diante numa mistura entre componente seguro e componente candidatura, e temos um conjunto de empresas que efetivamente foram atingidas em valores que rondarão, portanto, em termos globais, cerca de 4 milhões de euros, mas em que cerca de meia dúzia de empresas foram aquelas que tiveram toques mais significativos. Duas delas que tiveram em perda total iniciarão obras no contexto da zona empresarial da Abrunheira, onde vão exatamente iniciar por deslocalização aquilo que eram as empresas que inicialmente estavam situadas no nosso território. Nós no Conselho, felizmente, não fomos muito atingidos em empresas. Tivemos algumas empresas atingidas, mas não com a dimensão e o volume de outros concelhos limítrofes. Felizmente isso aconteceu aqui. As nossas empresas, não houve nenhuma empresa praticamente tivesse parado por falta por não ter possibilidades de continuar a laborar, e também esses empresários que tiveram alguns danos estão a ser ressarcidos, fizeram as suas candidaturas, os seus projetos, com as seguradoras também resolveram os problemas e por isso as nossas empresas, pelo menos não podemos queixar-nos de ter pessoal sem trabalho no nosso concelho ou em risco de ficar sem trabalho. Em relação à agricultura, as coisas têm sido mais complexas, na minha opinião, sobretudo se nos dos 5 mil euros foi rápido e o Governo deu respostas rápidas, até porque as pessoas já receberam 70% das verbas. Houve também, na minha opinião, um aproveitamento, e é preciso também denunciá-lo, de pessoas que meteram várias candidaturas para a mesma coisa, que eu lamento, porque é dinheiro de nós todos. E por isso devemos também estar vigilantes. Devemos também denunciar essas pessoas, mas vou-lhe dar um exemplo. Aparecer de uma casa da mesma direção 5 candidaturas com as mesmas coisas não é uma coisa que nos dignifique. E eu lamento isso, até porque lutei muito para que estes financiamentos fossem precisos. Continuo a pensar que na agricultura, no PRODER, devia haver pelo menos 85% até 100 mil euros, não há, é até 50%, e depois também percebemos que o programa do PDR, o problema é um problema das suas candidaturas que têm uma grande complexidade. Precisamos de celeridade, precisamos de mais velocidade para tornar estas pequenas unidades, sobretudo as do Queijo da Serra e outras, a funcionar o mais rapidamente. Em termos dos agricultores, a maior parte deles já foram naqueles que tiveram problemáticas até aos 5 mil euros, já foram ressarcidos desses mesmos valores. Há um conjunto de alguns deles que porventura e por razões diferentes não fizeram a candidatura em tempo
útil, mas que porventura haverá maneira de se contornar, digamos, esse problema e abraçar, digamos, este desígnio. Há candidaturas mais significativas que estão também a seguir a sua tramitação, porque, como é sabido, as ajudas também foram intervaladas com valores diferenciados, estas dos 5.000, outras de intervenções menos significativas e que quase no imediato também os problemas foram resolvidos. Alguns que foram agilizados por situação de os próprios agricultores terem fornecido a questão dos NIBs no imediato, outros que eventualmente não fizeram e em que os pagamentos tiveram que seguir, digamos, outras tramitações. Por outro lado, há as candidaturas entre os 5.000 e os 50.000 e acima dos 50.000 até aos 400.000, em que toda essa situação é um pouco mais morosa, por razões que são razões compreensíveis, por ajudas que são também ajudas diferenciadas. Relativamente aos agricultores, alguns já receberam uma pequena fatia. Sabemos que as pessoas optaram por avançar para os valores até 5.000 euros, para não estarem a avançar com os projetos, porque isso trazia alguns encargos, se bem que o município se disponibilizou técnicos de forma gratuita para fazer todas essas candidaturas, desde logo os técnicos do município, mas também técnicos que estão preparados para fazer as candidaturas junto da DRAPC. Fizemos isso sem qualquer encargo para as pessoas, mas as pessoas optaram, em grande maioria, por ir aos apoios até 5.000 euros, que já receberam alguns apoios. Há candidaturas de valor superior e isso estamos a aguardar, e as pessoas, os agricultores, estão a aguardar a decisão e a verificação e a análise dos serviços da Direção Regional da Agricultura e do próprio Ministério da Agricultura. Acredito seriamente que as pessoas irão receber as indenizações a que têm direito. Agora, foram danos muito graves, muito elevados para os agricultores, para os nossos agricultores, que se viram privados de um dia para o outro de tudo, dos seus animais, dos seus bens, das suas arrecadações, dos seus espaços agrícolas, das suas árvores, da sua fonte de rendimentos. Mas as pessoas estão a trabalhar com uma coragem muito grande para reerguer, e nós estamos também aqui para colaborar. Autarcas dos concelhos mais afetados pelos incêndios de 15 de outubro tentam que as suas terras renasçam das cinzas.